O foco é entender agora, né, como que a psiquiatria ela está produzindo sentidos em torno dos indivíduos que entraram, né, nessa instituição por terem cometido crimes em contextos, né, de relação íntima. E esses são majoritariamente homens pretos e pobres, Por é enquanto, é isso que eu tenho visto, tenho observado. E a grande maioria não entra lá com algum diagnóstico psiquiátrico em si, assim. Quase todos têm alguma vinculação com o alcoolismo. E o alcoolismo, ele é, né, de fato, assim, uma síndrome psíquica, né, por intoxicação de álcool, por dependência, tem umas variações. Mas quase, assim, uma enorme parte, né, dos casos que eu tenho observado tem relação com o álcool e a, né, incidência desses crimes. Que eu acho que faz todo sentido a gente ver isso, né, também Sim. hoje em dia. Eu quero entender o quanto que a psiquiatria também ajudou a fomentar essa ideia que a gente tem de que o álcool, por si só, ele leva ao crime. E não, né, a gente entende, né, todas essas redes hierárquicas, patriarcais que estão na base de tudo, né. Então é isso, assim, se antes eram essas questões, né, mais interessadas à natureza do indivíduo, como uma emotividade exagerada, hoje a gente já vê outras questões, como dependência do álcool, que leva a um comportamento violento. E de jeito nenhum aqui eu quero dizer que o álcool realmente não tem, Sim, né… não acentue. Acentua, tem números. Mas se você bebermos aqui, a gente não vai sair na porrada. Entendeu? É esse o ponto, assim, que eu gosto sempre de frisar, né? Não é que o álcool realmente ele não pode ser um catalisador. Um catalisador. Mas ele não é, per si, o motivo. Sim. E ele não pode ser um motivo, né, da gente Sim. entender esses crimes. Então é isso que eu tô tentando entender. Como que a psiquiatria ajudou, assim como lá atrás ela ajudou a criar um perfil anormal para determinados homens que cometiam esses crimes. Agora eu quero entender como que ela está entendendo esses sujeitos, essas pessoas, e como que isso está também resvalando nas responsabilidades criminais que foram direcionadas a eles, né? Porque primeiro eu pego o laudo, depois eu vou no processo criminal em si, para ver se foi de acordo com o laudo. E o laudo diz, geralmente, o que? Alcoólatra? O laudo… Alguns laudos, eles dão mesmo um diagnóstico, alcoólatra precisa ficar aqui pra… alcoolista agora que fala, né? Alcoolista, mas, né, alguns dizem, olha, ele precisa ficar em tratamento, né? Sim. Ele precisa ficar aqui sendo cuidado, senão não vai ter efeito. Senão essa pessoa, ela vai sair daqui, vai continuar cometendo crimes e outras coisas, porque ela tem uma dependência ou tem alguma Sim. coisa. Em outros, não. Em outros, eles já avaliam assim, não… precisa ser condenado porque o álcool ele não teve incidência aqui. Então é sempre assim, né? Cada caso um caso. Por isso que eu gosto muito de ir nas fontes, porque elas, né, às vezes um caso revela uma coisa que estava escondida, né? E que, por exemplo, às vezes contrapõe um senso mais geral que eu estava tendo. Então, por isso que é muito interessante ir de caso em caso para analisar. E também, né, o que eu acho que é muito importante, eu tento sempre trazer, é que cada caso está falando da memória de alguém que foi, né? Então, ter esse cuidado ético também, né, na pesquisa. E eu não posso, por exemplo, revelar nomes, né? Nem da vítima, nem de quem deflagrou o crime, por questões de comitê de ética, que a pesquisa passa e tudo mais. São fontes… Sim. pessoais, e o meu recorte agora é muito próximo, então provavelmente essas pessoas estão vivas. Ainda tem essa dificuldade de falar sobre pessoas que podem estar vivas, né? Assim, que é difícil, mas é preciso falar, porque primeiro que não se tem muitas pesquisas sobre essa questão da psiquiatria nos crimes, né? Claro que tem 1 milhão de pesquisas sobre crimes em contexto de relações conjugais, né, assim, pesquisas excelentes. Mas no campo da psiquiatria, como que ela ajudou a informar, né, questões de responsabilidade e tudo mais, quase não tem. Então eu tô me aventurando aí, né, para tentar trazer alguns elementos para entender esse fenômeno que até hoje nos, né, enfim, nos deixa, assim, perplexos, né, de ver que não… parece não surtir efeito mesmo com tantas iniciativas maravilhosas, verdade, né? E depois ainda, você ainda não chegou no feminicídio, talvez na pós-doutorado. E o mais impressionante é que a gente vai criando medidas, de alguma forma, né, evoluindo
juridicamente, os instrumentos. Mas não para de aumentar, né? O número de feminicídio não para de crescer. Não para. E é muito doido como os motivos, eles sempre beiram a mesma coisa. Desde lá de 1910. Desde 1900. Até agora, 2023. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E é muito assustador, né? Senta direito, garota.